No domingo passado, nós tivemos a nossa segunda aula sobre o que me custa ser discípulo. Nessa aula, aprendemos algumas coisas sobre discipulado. A primeira delas foi que o discipulado significa seguir e ensinar a seguir. E o foco disso é Cristo. O discípulo é aquele que segue a Cristo e que ensina aos outros a segui-lo. E então o discipulado tem tudo a ver com Cristo. Também aprendemos que o discipulado é para a vida inteira e que ele tem um custo. E nós vamos falar um pouquinho sobre o custo disso. Em Lucas 14, do 26 ao 35, nós aprendemos sobre os verdadeiros custos de ser discípulo, e eles se dividem em 3 aspectos. Também aprendemos que quando o nosso coração é transformado, nós aceitamos esses custos, e que um verdadeiro discípulo vive uma vida de compromisso, mesmo com os custos. Dos 3 aspectos dos verdadeiros custos de ser discípulo, o primeiro deles é o amor. Em Lucas 14, 26, diz o seguinte: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E com isso, nós aprendemos que quando amamos mais a família ou a nós mesmos do que a Deus, nós invertemos o ensinamento, porque amamos um e aborrecemos a outro. É em Deus que temos a vida e a salvação, e é a Ele que devemos amar primeiro. É impossível ser um discípulo se não amarmos a Deus primeiro, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, antes de amar a nós mesmos e a nossa família. O segundo aspecto é a cruz, e nós aprendemos isso em Lucas 14, 27 ao 30, que diz o seguinte: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e ele não pôde acabar. Ser discípulo não é fácil. É sofrimento e contraria o mundo e seus ideais. E muitos discípulos sofrem perseguições e oposições. E nós devemos nos posicionar contra o pecado no mundo. Isso é algo que devemos viver. Uma vida sendo um discípulo não é uma vida que agrada ao mundo, é uma vida que vai agradar a Deus. Então nós temos que nos preocupar mais em agradar a Deus e lutar contra o pecado do que viver uma vida que agrade o mundo. Cristo viveu isso e morreu para nos dar a vida eterna. Então não devemos temer, pois ele já nos deu uma esperança muito maior. E temos que ter noção de que uma vida como discípulo é carregar uma cruz também. É uma vida que vai gerar algum sofrimento, mas que também nos dá perseverança para seguir. E o terceiro aspecto é a renúncia. Em Lucas 14, do 31 ao 33, diz o seguinte: Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Devemos estar dispostos a abrir mão do que não glorifica Cristo. Assim como aceitamos o bem, devemos aceitar o mal também. A vida cristã tem custos e devemos aprender a compreender isso. Nós devemos saber que, quando amamos a Deus acima de todas as coisas que estão na terra não importam mais. Então, nós devemos saber renunciar àquilo que não vai glorificar e nem agradar a Deus. Nós temos que abrir mão disso para poder ser verdadeiros discípulos. Bom, na próxima aula nós continuaremos sobre esse assunto e aprenderemos um pouco mais sobre os custos de ser discípulo. Até lá!